Bom, para fechar o painel, vou convidar o doutor Paulo Mendes de Oliveira, que, como dito, é procurador da Fazenda Nacional, é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor também do Instituto Brasiliense de Direito Público em Brasília. A desembargadora falava que é tão gostoso falar aqui, eu acho que a gente diria o mesmo, né? Tão gostoso de escutar a desembargadora. Eu, na hora que vi o tempo tinha acabado, até pensei, será que eu tinha que ter feito alguma coisa, né? Porque eu mesmo não estava controlando tão bem. Mas, doutor Paulo, por favor, obrigado pela presença. Muito boa tarde a todos. Talvez a melhor forma de começar essa palestra seja, senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público, a Fazenda Nacional vem à tribuna. Meu nome é Paulo Mendes, sou procurador da Fazenda Nacional, atuo em Brasília perante o Supremo Tribunal Federal e sou professor de processo civil. E para mim é uma grande honra o convite de estar aqui falando com os senhores um pouco sobre o processo nesse evento em que se discute tão profundamente o direito tributário e falar sobre um tema aberto, o sistema recursal brasileiro, que vai nos possibilitar tratar de vários assuntos interessantes. Poderia fazer um panorama geral sobre o sistema recursal, mas eu preferi fazer uma breve introdução, inicialmente, e depois tratar de algumas questões polêmicas, logicamente, que inquietam hoje a jurisprudência dos tribunais superiores, inquietam a doutrina, e que, portanto, esse é um ambiente adequado para a gente discutir. Eu quero dizer para a desembargadora Maria do Carmo que eu fiquei muito feliz de ouvir as suas palavras e dizer para os senhores que a Fazenda Nacional está absolutamente alinhada com o discurso de Vossa Excelência. Definitivamente, a Fazenda Nacional não quer cobrar a dívida de uma dívida injusta. Não quer cobrar de quem não deve. Ao contrário, nós estamos cada vez mais abertos ao diálogo para saber exatamente quais são os créditos bons que merecem nossa atenção e quais são os créditos que, eventualmente, teve alguma injustiça na sua Constituição, para que eles sejam desconstituídos administrativamente, para sequer tenhamos que ir para o Poder Judiciário para essa discussão. Existem inúmeras medidas administrativas na Fazenda Nacional, e aqui eu quero cumprimentar vários amigos, desculpe a delicadeza, que estão aqui, colegas de batalha, e inclusive fazer referência a dois grandes colegas, que é o Manuel e a Lana, levantem a mão aí, por gentileza, que são os nossos coordenadores de redução de litigiosidade na Fazenda Nacional. Então, esses dois colegas hoje, além de outras atribuições, estão empenhados para fazer com que a Fazenda Nacional só vá a juízo naquelas relações materiais em que ela efetivamente tem razão. Nós temos projetos de desistência nos tribunais superiores, que a gente já desistiu, pelo menos no STJ, de mais de 2.000 recursos, por exemplo. Nós temos projetos em primeira instância de desistência de execuções fiscais prescritas, frustradas. E portanto, a Fazenda Nacional está absolutamente alinhada a essa ótica que a desembargadora Maria do Carmo trouxe aqui. Eu fico muito feliz de dizer isso e de fazer parte de uma instituição que está trabalhando com esses pilares. Foram temas muito polêmicos que foram tratados aqui. A gente poderia passar a tarde inteira falando sobre estabilização e antecipação de tutela, falando sobre a possibilidade das medidas coercitivas para a execução, não só dos créditos públicos, que é interessante que essa palestra do desembargador Hércules, ela serve para a cobrança de quaisquer créditos, não só os créditos públicos. Claro que o recorte foi execução fiscal, mas é uma interpretação calcada na teoria do direito. E fazer um registro aqui para essa composição, nós tivemos belíssimas aulas de teoria do direito, tanto do doutor Eduardo, quanto do doutor Hércules. Doutor Eduardo, no sentido de que nós temos que respeitar os limites interpretativos, quando a lei fala em agravo. E desembargador Hércules, ao falar sobre técnicas de interpretação para nós interpretarmos o artigo 139. Então, portanto, palestras riquíssimas para apimentar aqui os debates. Compromissos do novo Código de Processo Civil. Vou fazer um breve panorama e uma notícia boa, pessoal. Serei extremamente breve. Então, não se preocupem que nós não vamos nos estender muito mais, que está todo mundo com fome nessa hora que se aproxima do almoço. Compromissos do novo Código de Processo Civil.
Como é que nós devemos interpretar, olhar o novo Código de Processo Civil e interpretar a Justiça Civil brasileira? Em primeiro lugar, com um princípio fundamental de primazia de decisão de mérito. Ou seja, nós queremos que as relações materiais sejam apreciadas. Nós não queremos que o processo seja interpretado como um fim nele mesmo. E, falando do sistema recursal, vejam, meus caros, que nós temos hoje uma disposição normativa, artigo 932, parágrafo único do CPC, que tem a aptidão de revolucionar o sistema recursal. 932, parágrafo único do CPC, que diz que qualquer irregularidade nos recursos deve ser oportunizada a regularização. Nós temos que oportunizar a regularização para quê? Para que o mérito seja apreciado. Então, um comando muito claro normativo para que não fiquemos em questões meramente processuais. E falando ainda de primazia da decisão de mérito, nós temos várias técnicas recursais que foram implementadas pelo novo Código que servem para oportunizar a análise do mérito, como, por exemplo, tem um instituto muito interessante que a doutrina chama de passarela recursal. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Artigos 1032 e 1033 do CPC, que diz o seguinte, que se eventualmente... Vocês sabem que na prática, muitas vezes, a gente tem dúvidas se a gente vai interpor um recurso extraordinário ou um recurso especial. Porque há muitas dúvidas se a questão é efetivamente constitucional ou se o STF vai dizer que a violação é reflexa e, portanto, caberia recurso especial. O que o Código diz? Não vamos ficar perdendo tempo com essas discussões. Se eventualmente for interposto o recurso errado, ele não vai ser simplesmente inadmitido, vedando o acesso das partes aos tribunais superiores. Ao contrário, ele vai ser redirecionado para outra corte. E eu dou um conselho para vocês. Quando vocês fizerem recursos especiais e recursos extraordinários e tiverem alguma dúvida a respeito disso, façam uma preliminar lembrando os ministros do 1032 e 1033. Eu vou dizer para vocês que eu estou atuando hoje no STF e eu constantemente estou entrando com embargo de declaração, quando é inadmitido o nosso recurso extraordinário, para dizer, excelências, lembrem-se da passarela. Claro que eu não falo passarela na petição, né? Que é uma denominação mais coloquial, mais pop, né, do Instituto, mas artigos 1032 e 1033. Portanto, primazia da decisão de mérito. Tempestividade processual. Grande esforço do legislador para fazer com que o processo ele durasse apenas aquilo que a doutrina chama de tempo fisiológico do processo. O tempo que ele deve durar, e não tempo patológico. E aí, de novo, inúmeros institutos, em especial os precedentes. Os precedentes. E nesse particular, a Fazenda Nacional tem uma lista gigantesca de temas que ela não litiga mais em juízo. Ela concorda com as postulações, pede a extinção do processo. Uma lista enorme. Por que isso? Respeito aos precedentes, desembargadora. Respeito aos precedentes. Por quê? E a gente pode interpretar de duas formas. Seja para conferir uma maior racionalidade, porque não faz sentido nós postularmos em juízo contrariamente ao que foi definido pelos tribunais superiores. Seja puxando o gancho de teoria do direito que foi trazido aqui, porque, uma vez definido pelo STF e pelo STJ o sentido normativo do direito em vigor, isso é fonte normativa. E eu diria mais, fonte formal do direito. Hoje, expressamente previsto, 926 e 927, na minha opinião, nem precisaria, decorreria do 5º da Constituição, segurança jurídica, 5º 2, isonomia. E, portanto, precedentes são fontes normativas e devem ser seguidas também pelo Estado e a administração. E nós levamos isso muito a sério. Então, tempestividade processual. Nós precisamos de um processo mais célere, um processo que entregue para o jurisdicionado aquela promessa do direito material em um tempo mais exíguo. E litigância responsável. Vários institutos processuais que corroboram com a ideia de que você só pode ir ao Poder Judiciário quando efetivamente você achar que tem razão. Veja, por exemplo, a necessidade de conferir valor da causa nos danos morais. Veja, por exemplo, honorários recursais, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vários institutos para fazer com que nós atuemos judicialmente de maneira extremamente responsável. Então, eu diria que isso são pilares fundamentais para nós interpretarmos o sistema processual. Meu primeiro recorte, recursos e precedentes. Senhores,
A gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando se nós temos efetivamente um sistema de precedentes no país. Há doutrinadores que dizem que isso é inconstitucional. Já há outros doutrinadores que dizem que isso sequer precisaria estar previsto no Código de Processo Civil, que isso decorre da Constituição. E eu, particularmente, estou mais próximo dessa segunda linha. Os precedentes, na minha opinião, eles não engessam o direito. Há possibilidades de superação e de extinção. O que nós precisamos trabalhar são essas técnicas. Porque a vinculação ou a persuasão forte das decisões dos tribunais superiores aos demais órgãos do Poder Judiciário me parece fundamental para se conferir segurança jurídica e isonomia. Mas, reforço, isso não significa que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região esteja cegamente vinculado aos precedentes. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando nós falarmos de superação. Primeiro recorte interessante. Durante a elaboração do novo Código, houve uma discussão muito grande se nós tiraríamos o efeito suspensivo da apelação. Porque pretendia-se conferir uma efetividade maior à prestação jurisdicional e, portanto, a possibilidade de execução imediata das sentenças. Só que isso não passou no Congresso. Ou seja, entendeu-se que o efeito suspensivo da apelação ainda era importante. Só que, por vias transversas, houve a possibilidade de retirada do efeito suspensivo da apelação. E é isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, sobretudo em matéria tributária. Se vocês olharem o artigo 311 do CPC, lá está prevista a possibilidade de antecipação de tutela, não por urgência, mas em razão de evidência. O seu direito é tão evidente que eu posso antecipar a tutela. Que a doutrina fala, eu posso inverter o ônus do tempo do processo. Ou seja, o ônus do tempo do processo agora vai recair sobre o réu e não mais sobre o autor. 311. É possível antecipação de tutela sem demonstração de urgência, apenas você demonstrando a evidência do seu direito. E qual é uma das hipóteses do 311, pessoal? Quando você está postulando com base em precedentes. Já há precedentes, os tribunais superiores, corroborando a sua postulação em juízo. Se isso acontecer, vocês podem pedir ao juiz de primeira instância que na sentença, ao sentenciar favorável, e aqui eu estou falando principalmente como professor de processo civil, porque geralmente isso vai acontecer contra a Fazenda Nacional, mas isso não vai acontecer, porque se vocês realmente estiverem certos, estiverem postulando em consonância com o precedente, a gente já vai ter reconhecido isso lá atrás, pelo menos deveria ter reconhecido, essa é a nossa orientação. Então, se estão postulando com base em precedentes, vocês podem pedir que na sentença seja antecipada a tutela, antecipação de tutela de evidência. Olha que interessante isso. E se for antecipada a tutela na sentença, a gente vai lá no 1012 agora, que fala de efeitos da apelação. E diz que a apelação não terá efeito suspensivo quando é antecipada a tutela na sentença, quando é ratificada a tutela na sentença. Antecipação de tutela na sentença. Então vejam que interessante, que jogada do legislador. O legislador fez com que nós possamos, em situações bastante evidentes, retirar o efeito suspensivo da apelação. E isso, meus caros, precisa ser requerido por vossas excelências. Vamos pedir isso judicialmente, porque é um direito dos jurisdicionados e, na minha perspectiva, pode ser uma revolução no processo civil brasileiro, de conferir efetividade à decisão de primeira instância. Segundo ponto, técnicas para a distinção de casos pela sistemática de precedentes. Eu vou passar muito rápido. Há inúmeras técnicas para nós fazermos com que haja uma distinção do meu caso em relação ao caso que foi julgado pelo STJ e pelo STF. Vocês olharem lá o artigo 1022, fala dos embargos de declaração, que eu posso utilizar embargos de declaração para isso. Se a gente for lá no artigo 489, que trata de fundamentação de decisões judiciais, lá está dito expressamente que a decisão não se considera fundamentada se não explicar por que o caso se aplica àquele que está sendo julgado. Ou seja, há um dever judicial de fundamentar a aplicação do precedente e fundamentar de maneira exauriente. E é interessante que não há só um dever judicial, mas há um dever também para os postulantes.
O 489 tem sua contraparte nos postulantes que devem demonstrar por que esse precedente se aplica ao caso deles, que é algo que não pode ser esquecido. Técnicas para superação de precedentes. Pessoal, eu ouço muito dizer que, uma vez definido pelo STJ e pelo STF, não se pode mais haver a superação desse precedente. Definido em repetitivo no STJ, ou, digo eu, repetitivo no STF, que o STF chama de repercussão geral, mas não vamos entrar nessa discussão. Repercussão geral, então, de forma mais coloquial. Repercussão geral no STF, repetitivo no STJ. Nós temos o trancamento da instância. Ninguém consegue mais subir para o STJ e para o STF. Artigo 1030 do CPC. O seu recurso extraordinário, o seu recurso especial, vai ser inadmitido e você só pode entrar com agravo interno desse recurso. Isso faz com que muita gente diga que o sistema de precedentes engessa o direito. Eu queria falar muita coisa para vocês sobre esse tema, mas eu vou direto ao ponto. E isso, na minha perspectiva, não procede. Pelo seguinte, há três caminhos que podem ser utilizados no Código de Processo Civil para a superação de precedentes. Primeiro caminho, artigo 1030 do CPC. O artigo 1030 do CPC diz que o presidente ou vice-presidente do tribunal vai inadmitir o recurso que aplicar o precedente. O recurso contra a decisão que aplicar o precedente. O que a doutrina vem dizendo? Que se a parte demonstra no seu recurso especial, no seu recurso extraordinário, que ela tem fortes razões para a revisão desse precedente, que o presidente e o vice-presidente do tribunal não deve inadmitir esse recurso, e sim deve processar esse recurso. Só que talvez, pela palestra do doutor Eduardo, a gente tenha alguma dificuldade aqui, doutor Eduardo, pela questão dos limites interpretativos, mas aí eu pondero com Vossa Excelência o seguinte, de fato, e eu sou um positivista também, eu me alinho às suas preocupações positivistas, de fato nós temos que respeitar os limites interpretativos, mas existem situações limites, que nós vamos chamar de superinclusão normativa, que deve sair do âmbito normativo. Por isso que nós estamos tratando de hipóteses absolutamente excepcionais. Excepcionais. Há inúmeros exemplos da teoria do direito, eu não quero me alongar com isso. Então, em primeiro lugar, flexibilização do 1030, para que o presidente e o vice-presidente determine a subida do recurso. Segunda hipótese, essa é interessante porque essa toca diretamente ao trabalho dos desembargadores. O Código não obriga que o tribunal de origem se retrate diante da falta de aplicação do precedente. Ou seja, olha que interessante isso. O tribunal de origem pode discordar do precedente. TRF 1, 2, 3, 4, 5. Pode discordar do precedente. Claro que isso não é algo desejável que sempre aconteça. Mas vejam, quando nós estivermos diante de uma situação que efetivamente o precedente precisa ser revisto, o Código autoriza essa discordância. E esse é um caminho, pessoal, também para nós alcançarmos uma superação de precedentes. Ou seja, nós vamos convencer o tribunal que o precedente precisa ser revisto, o Código autoriza que o tribunal não aplique o precedente e o recurso especial e o recurso extraordinário vão ser regularmente processados. Segunda hipótese, superação de precedente. Tem que ser hipóteses excepcionais, pessoal? Tem que ser, porque senão a gente não tem um sistema de precedente. Terceira hipótese. Se vocês olharem o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. 988, parágrafo 5º, inciso 2. Lá tem uma hipótese de reclamação. Depois de esgotada a instância, você pode reclamar ao STF ou ao STJ contra a aplicação daquele precedente no seu caso. O que eu também poderia falar bastante sobre esse tema, mas eu vou direto ao assunto. O Supremo Tribunal Federal já tem algumas decisões aceitando a reclamação como um instrumento de superação de precedente. Então você pode, por meio da reclamação, postular o STF para que ele reveja um posicionamento antes pacificado. Já há algumas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Quem tiver interesse, ao final vou deixar o meu e-mail. Me manda um e-mail que eu mando
as decisões. Então, 3 caminhos para a superação de precedentes. Tem que ser excepcional, repito, tem que ser excepcional. Porque senão nós não temos um sistema de precedente. E uma última provocação, momento de aplicação do precedente. E aqui nós estamos falando de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, é um tema da moda, né? Mas essa modulação, desembargadora, é contrária aos interesses da Fazenda. Por isso que é um tema ruim para eu falar. Eu vou tratar de outro assunto. Vamos falar sobre modulação no Fundo Rural, que a doutora Lana capitaneou a postulação do Supremo Tribunal Federal. Modulação do Fundo Rural, que nesse caso a modulação é contra a Fazenda Pública. Meus caros, artigos 1039 e 1040 do CPC dizem o seguinte: uma vez publicada a decisão em repetitivo, os tribunais de origem vão aplicar essas decisões. Como é que nós interpretamos, doutor Eduardo, essa publicação da decisão, essa conclusão de julgamento? Como é que nós interpretamos isso? Na minha opinião, isso não pode ser interpretado de outra forma que não aguardando a conclusão do julgamento pelos tribunais superiores. Ou seja, não é possível que sejam proferidas inúmeras decisões favoráveis à Fazenda Nacional se os contribuintes estão legitimamente no STF pedindo uma modulação de efeitos. Legitimamente sob a ótica dos contribuintes. A Alana já estava chateada comigo ali. Mas estão postulando uma modulação de efeitos. Se houver a modulação de efeitos, aquele precedente pode não ser aplicado a nenhum dos casos que nós estamos trabalhando. E, portanto, a gente vai fazer o quê? Ajuizar ações rescisórias, milhares de ações rescisórias posteriormente. O sobrestamento dos processos em razão de precedente, meus caros, tem por objetivo garantir segurança jurídica e isonomia, garantir redução de litigiosidade, para evitar o ajuizamento de inúmeras ações rescisórias e discussões que são cabíveis nessas ações rescisórias, porque ainda tem a discussão da súmula 343, etc, etc. Então, em uma palavra, uma interpretação racional, coerente e aderente aos princípios constitucionais previstos na nossa Carta Política, recomenda que os artigos 1039 e 1040 do CPC sejam interpretados da seguinte forma: a decisão do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, só será aplicada pelos tribunais de origem depois que o Supremo fechar a questão sobre o tema. E isso deve ser aplicado contra a Fazenda Nacional e a favor da Fazenda Nacional. Eu vou provar a vocês que eu tinha um monte de coisa a mais para falar. Honorários recursais, talvez não seja um tema muito interessante, né? Mas eu ia falar sobre honorários recursais, ia falar sobre reclamação, ia falar sobre negócios processuais. Mas meu tempo se esgotou e estamos todos ansiosos pelo almoço. Eu quero fazer um registro que me faltou, cumprimentar o professor titular de Direito Tributário do IDP, doutor Ivan, que é meu querido amigo lá da luta do dia a dia com os graduandos, né? Queria agradecer muito essa oportunidade. Eu diria que eu reitero as palavras da desembargadora aqui, esse evento da ABRADET é o Rock in Rio do direito tributário. Só que essa sua comparação, desembargador, para mim ficou ruim pelo seguinte: porque se fosse efetivamente o Rock in Rio, a ordem dos trabalhos estava errada. Porque eu seria a banda local de abertura e depois vinham as atrações internacionais. Senhores, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a acolhida em Belo Horizonte, nessa cidade que eu tanto gosto, e desejo um ótimo final de evento para todos.